Boa noite, sejam bem-vindos mais um dia de catequese, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir para todas as pessoas que estão doentes, vamos pedir para os catequizandos que estão com a família isolada, que estejam com Covid ou com algum problema. Vamos pedir para todas as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que não estão em paz, as pessoas que estão perdendo trabalho, as pessoas que estão sofrendo com a pandemia. Vamos colocar todo mundo em nossas orações. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, cada um reza aí. Eu não vou fazer a oração toda aqui para não ficar demorado, mas vocês pausem o vídeo e façam a oração de vocês, tá? Então hoje o Miguel está aqui comigo. Sejam bem-vindos todos. Hoje nós vamos dar sequência ao que a gente falou semana passada. Semana passada nós estávamos aprendendo que Jesus ressuscitou, né? Ressuscitou dos mortos. Jesus tinha morrido, 3 dias depois ele ressuscitou, não foi? Então, nós vamos ler hoje em João 20, 19 a 30. Para aí para vocês lerem. João capítulo 20, versículo de 19 a 30, tá? Aqui, ó. Aqui nessa Bíblia Ave Maria está um título assim, ó. Aparições aos discípulos. O que eu quero explicar para vocês? Jesus, depois que ele ressuscitou, ele ficou aparecendo para várias pessoas. Por quê? As pessoas estavam inseguras, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Algumas pessoas não estavam acreditando que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Pensam vocês, gente. Alguém vira e fala assim, ó, nossa, o Filho de Deus é aquele senhor ali, aquele filho do carpinteiro que mora ali na Rua Bahia, aquele que fez, né, que fez um monte de coisa. Então você só escuta falar, você não vai acreditar. Então, as pessoas estavam sem acreditar, sem entender. Algumas pessoas nem sabiam, né, que tinha acontecido. E aí Jesus começou a aparecer para as pessoas, mostrar. Ele apareceu para Maria Madalena, ele apareceu para uns pescadores, ele apareceu num lugar que tinha mais de 500 pessoas. E ele foi mostrando que ele tinha ressuscitado dos mortos e que ele estava ali, de carne e osso. Até que um dia ele apareceu para os discípulos dele. Os discípulos dele estavam com medo e começaram a se reunir num lugar fechado, de portas trancadas. Eles estavam todos trancados quando Jesus apareceu. Jesus apareceu no meio deles e falou com eles. E eles ficaram assustados. Vamos ler aqui, ó. Na tarde de um dia, de um domingo, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar que se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele, a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Outra vez ele disse, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, um dos 12, não estava. E eles disseram para ele, vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhe dizendo, se não vir as suas mãos sinal dos pregos e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, eu não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, olha o que aconteceu. 8 dias depois estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles. Dessa vez Tomé estava com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, introduz aqui seu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus, creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Jesus, gente, nossa, que vergonha para Tomé, hein?
Pois é, também é preciso ver para crer. Nós não vamos fazer isso. Nós não precisamos ver para crer. A gente acredita em Jesus. E aí, a partir dessa história, Jesus começou a aparecer. Aí o que acontece? Chegou um dia que Jesus foi voltar para o céu. Não tem no creio, não tem uma parte que fala assim no creio. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Pois é isso que aconteceu. Jesus subiu aos céus. E o dia que ele foi subir, ele chamou os discípulos, eles foram para um monte. Chegou nesse monte, Jesus conversou com eles. E Jesus subiu ao céu, foi subindo mesmo, até que entrou umas nuvens e sumiu. E Jesus subiu aos céus. Antes de Jesus subir aos céus, aqui ó, antes de Jesus subir, os amigos perguntaram, os discípulos de Jesus perguntaram, e agora, o que nós vamos fazer, né? Aí Jesus respondeu, deu a eles uma missão. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, portanto, e façam que as nações se tornem discípulas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o que lhes ordenei. Jesus falou isso lá em Mateus 28. Então, o que Jesus falou com os discípulos? Que ele estava indo, e Jesus falou um monte de coisa, gente. Jesus falou mais, Jesus ainda falou para eles assim, ó. Eles falaram que estavam com medo. Não tenhais medo. Eu estarei contigo, com vocês até o fim do mundo. Então Jesus prometeu que ele estaria conosco até o fim do mundo. Jesus pediu os discípulos para não terem medo de evangelizar, de contar tudo que eles tinham visto, tudo que Jesus tinha ensinado. Jesus também pediu eles para acreditarem na Bíblia. Falou... Na hora que ele encontrou com os discípulos perguntando, né? Nossa, aquele monte de pergunta. Ele falou, vocês estão vendo? Tá? Tudo estava nas Escrituras, né? As Escrituras são a Bíblia, né? É a Bíblia. Então, Jesus falou para eles, estava tudo na Bíblia, vocês tinham que seguir. Então, por isso que nós, católicos, nós cristãos, a gente segue muito a Bíblia. Tudo que está aqui na Bíblia, a gente acredita. Então, foi Jesus, né? Foi Deus quem escreveu através das pessoas, né? Através dos profetas, através dos discípulos de Jesus. E então a gente acredita. Aí tem uma coisinha interessante aqui, ó. Eu tô lendo na Bíblia, né? Falei lá para vocês lerem hoje, João. Eu também gosto muito de ver nesse livrinho aqui, que é uma Bíblia infantil. Aqui Jesus lá com os discípulos, ó. O dia que ele apareceu entre os discípulos. Tá vendo? É uma historinha, uma Bíblia infantil. E esse aqui é um livro muito interessante, chama Milquete para Crianças. Aqui tem algumas perguntas. Esse livro foi escrito pelo Papa Francisco. Tem algumas perguntas interessantes. Quando a gente fala de Jesus ressuscitou, aí surge uma pergunta que vocês devem estar se perguntando aí. Também há vida após uma morte para nós? Ou é só Jesus que ressuscitou? Quem sabe? Sabe, Miguel? Então, vamos ler? Acho que... não sei. Sim. Existe. Jesus não veio e não falou para nós que nós vamos todo mundo ressuscitar, que nós vamos todo mundo para o paraíso? Então aqui, ó. A vida após a morte para nós também, que somos, né? Que não somos Jesus, que fomos uma pessoa normal? Sim. Nós ficamos tristes quando uma pessoa querida morre. Algumas pessoas pensam, ele de fato se foi. Nós cristãos sabemos, ele está vivo. Deus nos fez para a vida, que não termina com a morte. Nós também vamos ressuscitar. Aí, gente, vem um monte de questão bacana, né? Que nós vamos estudar aos pouquinhos. Então, Jesus retornou ao céu junto do Pai e nos deixou o quê? O Espírito Santo. Então, Jesus deixou o Espírito Santo, deixou ordem para os discípulos evangelizarem, contarem sobre a ressurreição, contarem para quererem Deus, crerem em Jesus Cristo, e deixou com eles o Espírito Santo, que também é Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Os três são a mesma pessoa.
Outra perguntinha. Por que Jesus não ficou na terra para sempre? De carne, né? Jesus gostaria de estar sempre perto de todas as pessoas e de todas as nações. No céu, Jesus sempre pode estar em todos os lugares para todas as pessoas. Os discípulos sentiram-se totalmente abandonados sem Jesus e Jesus consolou-os dizendo: estou a apenas um passo de vocês, deixando bonita casa, para vocês retornarem ao lar. Por isso, dizemos que quando alguém morre, a pessoa volta para casa, né? Volta para o Pai, para morar com Jesus. Jesus fez outra promessa, que eu falei, né? Não vou deixá-lo sozinho. E ele manteve a sua palavra. Do céu, ele enviou-nos o Espírito Santo. Até que Jesus retorne, ele estará conosco, como ajudante, consolador e amigo. Todo mundo aprendeu? Entendeu, Miguel? Uhum. Então tá bom. Então, uma boa semana para todos. Fiquem com Deus. Anotem aí João 20, 19 a 30. Peguem, leiam com a família. Peçam alguém da família para ler essa parte da Bíblia junto com vocês. Quem quiser fazer um desenho ou quem quiser achar uma parte mais interessante, pode escrever, pode colocar aí no seu caderninho. E eu queria pedir para esses dias, principalmente esses dias que nós estamos passando, né, por uma reclusão maior, né, todo mundo ficar mais em casa, evitar de sair. Eu queria pedir para vocês rezarem o terço em família, sempre que possível, pelo menos uma vez por dia, ou se não der para rezar o terço todo, vamos rezar pelo menos um mistério, né, que é um mistério aqui, ó, né, são 10 Ave Marias e um Pai Nosso. Vamos rezar todo mundo em família, pedir para essa pandemia ter fim, vamos pedir para Jesus ter misericórdia. Ontem era o dia da misericórdia, né? A igreja estava comemorando o dia da misericórdia. Vamos pedir misericórdia para Jesus, para ele curar todo mundo, tá? Fiquem com Deus, um abraço, boa noite. Ai, a unha fio. Sem fazer. Boa noite, viu? Fiquem com Deus. Tchau.